50 dias de transformação. Devocional diário. Transformado através de uma mente saudável. Dia 21. Mente saudável, mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Existem duas perspectivas que imperam na forma como a mente funciona e percebe as coisas à sua volta. A primeira delas é aquela que não leva Deus, sua palavra e as questões espirituais em conta para avaliar tudo que existe nesse mundo, para viver e tomar decisões. Alguns a chamam de materialismo filosófico, mas a Bíblia chama de raciocínio do homem natural, conforme cita o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade em aceitar a sabedoria bíblica, os ensinos bíblicos, porque seu raciocínio apenas leva em consideração o que sua mente finita tem condições de entender. Além de ser uma forma de pensar incompleta, nos faz perder as coisas mais importantes da nossa vida, nos impede de entender os maiores segredos e mistérios da existência humana, e impossibilita de ter fé e ver tudo que Deus tem reservado para o ser humano. Jesus Cristo, as promessas de salvação, vida eterna e o cuidado de Deus nesta existência aqui nesse mundo. Conforme diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muito do mau humor, falta de esperança, pessimismo, escolhas erradas, decorre do fato de apenas analisar o mundo pela perspectiva material, imaginando que esta vida é tudo que existe. Mas a Bíblia diz que existe muito mais. Precisamos ser humildes, como o personagem Hamlet, de Shakespeare, que diz: há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia. Mas existe a outra forma da mente funcionar, aquela que considera Deus, a sua palavra e as coisas espirituais como parâmetros para tomar decisões, entender o mundo à nossa volta e ter esperança. Saber que Deus tem os melhores conselhos e ensinamentos para a vida nesse mundo e uma promessa de uma vida ainda melhor na eternidade, para aqueles que o amam. Viver dentro dessa perspectiva é ser guiado pelo Espírito de Deus, é ter condições de entender tanto como viver orientado por Deus, como discernir a forma de viver do homem natural, tomando o máximo de cuidado para não cair nas armadilhas do materialismo filosófico. O apóstolo Paulo chama este tipo de pessoa como homem espiritual, conforme diz 1 Coríntios capítulo 2, versículos 15 e 16. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é receber de Deus e do Espírito Santo o conhecimento para valorizar, buscar e considerar tudo a partir da perspectiva de Deus. Isso é ter sabedoria, isso é ter uma mente saudável. Preste atenção nessa crônica escrita por Lima Barreto, escritor brasileiro, chamado de O Homem que Sabia Javanês. Esta é a história de Castelo, que, movido por necessidade, resolveu se candidatar a um emprego de professor de javanês, sem saber falar nem ler uma única palavra. Antes de comparecer à entrevista, aprendeu as letras do alfabeto, umas 20 palavras, que entre elas estavam alguns cumprimentos. Quando compareceu à entrevista na casa do barão de Jacuecanga, descobriu que o seu empregador queria aprender a língua para ler um livro que, segundo o seu avô, se lido, iria trazer felicidade. O barão nunca aprendeu a língua.
e depois de um tempo pediu que Castelo traduzisse pequenos trechos do livro. Com sua engenhosidade e contando com a inocência e a falta de conhecimento de todos a respeito daquela língua, Castelo inventava histórias que encheram o coração do barão até a sua morte, mesmo sendo todas mentiras e invenções. Este conto ilustra bem a frase de Maquiavel que diz: os homens são tão simples que quem quer enganar sempre encontra alguém que se deixa enganar. Nesse conto, encontramos dois personagens. Castelo, um espertalhão que aproveitou-se da falta de conhecimento do barão de Jacuecanga e o enganou. Mas o barão de Jacuecanga foi enganado não tanto pela esperteza de Castelo, mas pelo seu desejo de ser feliz e pela falta de corretas informações. O cenário perfeito: alguém que quer enganar encontra alguém que, pela falta de conhecimento, se deixa enganar. Depois desta semana, analisando os vários aspectos que demonstram se a mente está saudável, se a mente funciona como a mente de Cristo, qual seria o veredito a respeito da sua mente? Você tem sido enganado por discursos, ideias, pensamentos, ideologias que te colocam na contramão daquilo que é bom, correto e coerente, conforme ensina Deus na sua palavra? Estas ideias, pensamentos e ideologias têm te conduzido para longe de Deus e da sua vontade? Se você respondeu sim a qualquer destas perguntas, você precisa de transformação. Para confiar e buscar na Bíblia toda a sabedoria e informação espiritual que você precisa. Para não ser enganado por nenhum espertalhão com suas ideologias, ideias e pensamentos. Para você viver como homem espiritual que possui a mente de Cristo.